Williams Borba deixou o seguinte comentário. Você falou sobre os robôs HFTs, mas não deu muitos detalhes da forma como eles atuam. Gostaria de saber se você pode compartilhar conosco os tipos de robôs, as características de atuação de cada um. Desde já agradeço sua generosidade em compartilhar conhecimento tão rico. Deus te abençoe, multiplique na sua vida. Amém? Deus multiplique também na sua vida, Williams. Não sei se é esse o nome correto. E muito obrigado aí pelo comentário. Então, o conteúdo sobre robôs é um conteúdo bastante extenso. Eu não vou conseguir estar trazendo todo o conteúdo em um vídeo só, então eu vou separar em vários vídeos. E aí eu vou falando ali o que é interessante a gente acompanhar e o que não é. Nesse vídeo, então, eu vou dar uma introdução, vai ser mais uma teoria sobre os robôs. É para a gente diferenciar um pouco ali sobre os robôs HFTs e os robôs que a gente acompanha. Geralmente eles são colocados tudo num pacote só, né? Tudo é chamado de HFT, mas na verdade não é bem assim. Então, primeiramente, o que é um robô? Então, um robô nada mais é que um algoritmo que ele já está pré-programado para comprar ou vender uma quantidade X de ações assim que atinja um determinado parâmetro. Ou seja, é uma ordem que não é feita de forma manual, então essa compra ou venda não é eu nem você que está enviando. Ela já é programada em uma plataforma para aquela ordem ser enviada ou ser executada a mercado, quando ela atingir um determinado parâmetro. Então, nós mesmos podemos programar algum tipo de robô, seja no Profit Chart, ou seja no MetaTrader, ou qualquer outra plataforma, é possível a gente estar programando algum tipo de ordem. Por exemplo, no MetaTrader, é possível você programar um tipo de robô que assim que a média móvel de 8 cruze a média móvel de 21, ele execute uma compra, ou também quando as bandas de Bollinger se estreitam e ocorre um fechamento fora da banda, você executar uma compra ou uma venda fora dessa banda. Estou trazendo aqui somente exemplos para você entender como é possível a gente estar programando esse tipo de robô aí para estar operando. Veja que esses exemplos que eu dei acabam sendo um tipo de robô simples, então não necessariamente eles acabam sendo um HFT. Então HFTs são robôs de alta frequência. Esses robôs eles não são simples, não é igual eu comentei ali que ocorre um cruzamento de média. Esses robôs eles têm uma capacidade de identificar situações extremamente favoráveis ali para quem os utiliza e geralmente são utilizados por quem movimenta um grande volume financeiro. E também, na maioria das vezes, eles buscam realizar lucro rápido. Então eu diria que os robôs que a gente acompanha, que a gente monitora aqui dentro do mercado financeiro para estar operando aqui as nossas ações, eles são robôs de baixa frequência. Estou trazendo alguns exemplos de robôs que a gente tem aqui no mercado. Lembrando que há uma quantidade imensa de robôs e dia após dia surge algum tipo de robô novo. Mas aqui eu vou trazer alguns só para título de conhecimento. Então, por exemplo, market makers. Market makers, como o próprio nome já diz, eles são formadores de mercado. Então, eles estão ali apenas para prover liquidez para aquele ativo. Então, eles são robôs que vão estar atuando tanto na compra como na venda. Geralmente, market makers atuam em ativos com baixa liquidez, então eles vão tentar lucrar com a diferença de spread entre o preço de compra e o preço de venda. Então, quando um ativo ele tem uma baixa liquidez, vou colocar aqui um exemplo qualquer, uma ação com baixa liquidez ela vai ter comprador no R$10 e vendedor no 10,10. Então, ele vai aparecer comprando entre o 10,1 e o 10,9 e também buscando fechar esse spread, essa diferença de preço. Também tem situações em que market makers eles são contratados, nesse caso acredito que eles não buscam realizar lucro, então eles realmente são contratados apenas para prover liquidez para aquele ativo. Eu me recordo que aconteceu uma vez em um fundo imobiliário que eu tinha em carteira, eu tinha recebido um e-mail dizendo que aquele fundo imobiliário estava deixando de utilizar o Santander como formador de mercado, ou seja, como market maker. E aí, na época, eu acabei não entendendo o que significava aquilo. Então, muito provável que o Santander ele acabava atuando nessa situação que eu comentei anteriormente. Ele aparecia como comprador e como vendedor, apenas para prover liquidez para aquele ativo. Outro exemplo de robô que tem no mercado é um Event Driven. Então, ele é um tipo de robô utilizado para eventos específicos. Então, esse robô ele busca eventos específicos que estão para acontecer no mercado, alguma notícia, alguma divulgação de balanço patrimonial,
algum dado econômico. Para quem é do mundo das criptomoedas deve ter visto uma época em que o Elon Musk estava muito envolvido com o Bitcoin e, se não me engano, era a Dogecoin também. Não sei, posso estar enganado. E o Bitcoin dava uma puxada para cima ou para baixo dependendo do que ele postava. Logo o pessoal criou um robô que monitorava o Twitter do Elon Musk. Então toda vez que ele postava alguma coisa, aquele robô já ia lá e fazia ali uma compra ou venda. Então aí mais um exemplo de robô event-driven. Então ela ficava monitorando ali uma situação específica, um evento específico. Outro tipo de robô também, ele é um robô que fica caçando liquidez. Então regiões que têm grandes lotes, regiões que teve grandes trocas de lotes, então é bem provável que naquela região acabe tendo novas trocas de lotes e esse robô ele acaba atuando justamente aí nesses momentos. Então até é por esse motivo que muitas vezes não é interessante a gente utilizar lotes grandes como região de defesa, porque geralmente esses robôs vão buscar esses lotes grandes, vão consumir esses lotes e vão acabar estopando a gente. E até muitas vezes vão te estopar e depois disso o preço continua andando a teu favor. E aí fica aquela situação, né? Olha lá, foi lá só me estopar e aí continua andando. Aí na verdade você colocou stop numa região errada, acreditando que aquele lote grande seria uma região de defesa. E também nós temos diversos outros tipos de robôs. Temos IS, MAC, TWAP, VWAP. Então são assuntos para a gente estar falando aí em outros vídeos. Então quem utiliza esses robôs, seja HFT, robô de alta frequência, ou seja robô de baixa frequência, e por que eles utilizam esses robôs? Então geralmente são utilizados por big players, grandes fundos de investimento, grandes instituições financeiras. Muitas das vezes não são players que fazem day trade, geralmente eles vão montar posições para carregar por vários dias, apesar de ter ali alguns big players que fazem day trade, então a gente consegue ver eles buscando realizar lucro rápido, mas geralmente são grandes fundos de investimentos que precisam montar ou desmontar suas posições. Então imagine um fundo que precisa comprar 6 milhões de ações. Ele não vai conseguir comprar essas 6 milhões de uma vez só. Então o que ele faz? Por exemplo, ele liga um TWAP. Ele vai programar aquele robô para comprar uma quantidade de ações e aí ele fraciona essas 6 milhões de ações para ser comprada ao longo do dia. Então ele começa ali às 10 horas da manhã, vai comprando até às 5, uma quantidade X de ações que lá no final do dia vai entregar aquelas 6 milhões de ações. E aí, por exemplo, ali ele vai estar aparecendo no book de ofertas e no Times in Trades. Inclusive, é nessas ferramentas que a gente monitora esses grandes players. Então, essa é a grande vantagem da leitura de fluxo, principalmente em ações. Então, como eu falei, grandes fundos de investimento, eles precisam montar ou desmontar suas posições dentro do mercado de ações. Mas no mercado futuro, por exemplo, dólar índice, é muito difícil da gente ver isso acontecendo. Até porque no mercado futuro tem muita arbitragem. Se você pega como exemplo o dólar, pega ali o dólar cheio e o mini dólar. E aí você coloca o book de ofertas e o Times in Trades. Você fica monitorando os dois, você vai ver que uma instituição que faz muita arbitragem, por exemplo, é o BS. Então você vai ver o BS comprando no dólar cheio e vendendo no mini. E aí você pensa para que lado que isso vai. É extremamente difícil você fazer uma leitura de fluxo no dólar, no índice mais ainda. No dólar é possível, até tem algumas situações que às vezes eu olho ali no dólar que dá para encaixar ali algum operacional. Porém, nas ações é muito mais tranquilo da gente enxergar isso. Então, como comentei, aquela situação que um cara liga um robô às 10 e vai comprando até às 5, a gente consegue ver isso muito claramente. E se a gente tiver um fluxo favorável, a gente vai conseguir aproveitar ali essa oportunidade e está conseguindo lucrar com isso. Então essa foi a introdução sobre os robôs aí que atuam no mercado financeiro. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre ele, como eu falei, é um conteúdo bem extenso, então eu vou precisar aí de vários vídeos. Eu vou estar trazendo especificamente os vídeos dos robôs que a gente vai estar monitorando. Então aguardem que nos próximos dias teremos vídeos novos aí falando sobre esses robôs. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.